Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 54, uma fiel testemunha. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura completa do capítulo. Com a leitura completa do capítulo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Mais um ponto antes de iniciarmos. Um comentário que eu fiz ontem, referente ao tempo, o dízimo do nosso tempo. Que aí eu comentei que, inclusive, eu estudo de 1 hora e meia, a Bíblia, Espírito de Profecia. Não se apeguem a tempo. Sim, deve estudar bastante, o máximo que você conseguir. Não se sobrecarregar em estudo, na questão de que às vezes você está lendo e começa a ler por ler, não consegue compreender, não consegue assimilar, mas todo o nosso tempo, principalmente nos tempos que vivemos, nós que somos chamados como remanescente de Deus, devemos passar todo o nosso tempo com Deus, não necessariamente estudando, mas meditando, Deus em pensamento, sempre clamando para que Cristo nos guie nas nossas decisões do dia a dia. Isso é extremamente importante, não é pegar o meu tempo, afunilar, então tenho que dar o dízimo do meu tempo, 2 horas e 40 minutos, eu separo aquelas 2 horas e passo 2 horas me forçando a estudar, e começo a ler sem entender e só passo aquele tempo como se fosse bater um cartão e depois eu vivo minha vida como se nada tivesse acontecido. O nosso tempo com Deus deve ser continuamente, nas nossas decisões, no nosso pensamento, nas nossas refeições, no nosso trabalho, mas devemos sim ter um tempo exclusivo com Deus, que aí eu paro tudo que eu estou fazendo na minha vida e me dedico a Deus. Acho que isso é importante. Depois que eu comentei aquilo, que eu vi o vídeo de novo, eu achei importante frisar isso. Não devemos ficar, nossa, tenho que dar todo esse tempo aqui, 2 horas e 40 minutos, e depois eu esqueço de Deus o resto do dia. É o tempo inteiro com Deus, mas devo ter um tempo que é exclusivo de Deus, inclusive das minhas orações. Enfim, vamos lá, vamos iniciar. Atos dos Apóstolos, capítulo 54, uma fiel testemunha. A vida do apóstolo estava em harmonia com seus ensinos. O amor de Cristo que ardia em seu coração induziu-o a empenhar-se em fervoroso e incansável labor por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos na igreja cristã. Falando do apóstolo João, que nós começamos a estudar ontem, e aqui novamente nós vemos como o amor transformou a vida. O discípulo amado teve a vida transformada. A vida dele estava em harmonia com seus ensinos. O que ele ensinava refletia-se na vida dele. Então quando ele dizia as mesmas palavras de Cristo para amar uns aos outros, era porque ele amava os outros. O amor de Cristo ardia em seu coração. Quando o amor de Cristo arder em nosso coração verdadeiramente, nós iremos amar outras pessoas, nós iremos nos preocupar com outras pessoas, nós iremos levar a mensagem a outras pessoas. Isso é extremamente importante. Hoje nós ficamos muito fechados no nosso mundo. Às vezes tentamos ser os formalistas, né? 2 horas e 40 minutos, então é isso aqui, bati o cartão e vou embora. Devemos verdadeiramente amar a Deus. E isso, consequentemente, vai nos fazer amar o nosso próximo também. Cristo ordenara aos primeiros discípulos amarem-se uns aos outros como ele os amara a eles. Assim deveria dar testemunho ao mundo de que Cristo estava formado neles a esperança da glória. Estava formado neles a esperança da glória. Quando o verdadeiro amor, o amor de Cristo, que ama o próximo a ponto de dar a vida por ele, se refletir em nossa vida, então o mundo verá verdadeiramente quem é Cristo. O mundo irá reconhecer aquilo que está escrito nas nossas vidas. Mas infelizmente hoje na vida do cristão essa máxima não se reflete. Eu estava vendo um trecho de um sermão do pastor Dilson Bezerra e ele comenta que ele estava dando estudo para uma pessoa que era da Igreja Universal. E aí depois de muito tempo de estudo, ela nunca tinha ido para a igreja, ele nunca falou para ler a igreja, e ela falou: pastor, eu quero ir para a igreja. Aí ele pegou a igreja que era mais próxima à casa dela e deu o endereço. E ela passou 6 meses.
Sábado ia na Adventista, domingo ia na Universal. E continuando o estudo. E depois desses 6 meses ela falou: pastor, eu não consigo compreender como na Universal eles realmente eles acreditam na mentira e vivem a mentira. Não tem vergonha disso. Agora as palavras certas me fugiu. Mas era mais ou menos isso que ela falou. Eles acreditam na mentira e vivem a mentira. Enquanto na Adventista, eles sabem que é a verdade, mas vivem como se não acreditassem na verdade. E, não sei se ficou claro. Na Universal, eles vivem na mentira, mas eles vivem crendo na mentira. Não sabem que é mentira, mas vivem como se fosse verdade. E nós, que sabemos qual é a verdade, vivemos como se fosse uma mentira. O amor de Cristo não é refletido em nossas vidas. Ela falou que ficou 1 mês indo na igreja até que uma primeira pessoa veio perguntar para ela qual que era o nome dela. Ninguém falou com ela durante 1 mês. As pessoas frias, as pessoas que não se importam, as pessoas que não amam. Será que esse tem sido o meu e o seu comportamento? Normalmente em igrejas menores a gente vê que é um pouco diferente, que você já vai e as pessoas já começam a te conhecer muito rápido, porque são igrejas menores, tem ali uns 15, 30 pessoas no máximo. Quando aparece alguém diferente, é uma novidade, pergunta já, claro. Mas quando... filho, a gente tem que refletir o amor de Cristo. É verdade. Então nós devemos refletir mais o amor de Cristo, não ficar nesse formalismo e na frieza que está na maioria das igrejas. Voltei aqui. Vamos lá. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação de almas. Rejubilavam-se na doçura da comunhão com os santos, eram ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor da verdade. Em seu contato diário entre si revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Por palavras e obras de altruísmo procuravam acender este amor em outros corações. Cristo verdadeiramente transformou a vida daquelas pessoas. Eram pessoas que passaram a ser ternas, prestativas, abnegadas, voluntárias. E ao fazerem isso, o mesmo amor que ardia no coração delas passava a arder no coração daqueles a quem eles levavam a mensagem. Se tornava como uma vela passando fogo aos outros, ou como um isqueiro acendendo várias velas. O amor que ardia neles, eles faziam questão de compartilhar a preocupação com o próximo, e assim devemos agir e viver em nossas vidas também. Mas gradualmente se operou uma mudança, os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Demonstrou-se sobre os erros, demorando-se sobre os erros, dando lugar a inamismo, criticismo. Perderam de vista o Salvador e seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores, mais estritos no tocante à teoria do que à prática da fé. Em seu zelo para condenar a outros, passavam por alto seus próprios erros. Perderam o amor fraternal que Cristo lhes ordenara, e que lhe é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Então aqui nós vemos, se nós olharmos para esse texto, nós vemos claramente a Igreja de Deus nessa mesma situação. Pessoas se demorando nos erros de outros e agora começam a criticar uns aos outros e cegamente não percebem que perderam o amor de Cristo. Mas perderam. Perderam sem perceber. Perderam e não percebem porque estão envolvidas nesses sentimentos humanos de crítica, de observar os outros. Esquecem de olhar para Cristo.
Porque, de fato, se formos olhar uns para os outros, só vamos ver defeitos. E agora um outro ponto importante. Passam por alto seus próprios erros. É aquele verso de Mateus 7. Agora eu não lembro se é o verso 3. Não, acho que é 1 e 2. Que nós queremos tirar a palha do olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave, o feno no nosso próprio olho. É muito fácil ver o erro no próximo, mas não enxergamos os nossos. E aí nós olhamos com os olhos críticos aos erros dos outros, nos demoramos nos erros dos outros e esquecemos de amar como Cristo nos ensinou. Porque Cristo, perfeito como era, sem pecado, sem nada nos seus olhos, não ficava olhando e se demorando nos erros dos outros. Repreendia, sim, mostrava o erro, sim, e logo vinha com amor, mostrando que o amor transforma. E tem que ter muito cuidado ao falar dessas coisas, porque aí, então tudo pode, porque Deus é amor. Não, não é por aí. Nem um extremo, nem o outro. Nem tudo pode, e nem o criticismo, enfim. Evitar os extremos. Vamos ser pessoas equilibradas, como Cristo foi. João, sentindo que o amor fraternal estava diminuindo na igreja, insistiu com os crentes sobre a constante necessidade desse amor. Suas cartas à igreja estão repletas deste pensamento. As pessoas esqueceram de amar. Por isso que a palavra nos diz que o amor de muitos se esfriarão. E não está falando do mundo, está falando da igreja. O amor dentro da igreja se esfria. Porque estamos muito envolvidos com o mundo. Ora com um olhar crítico ao nosso irmão, olha com um olhar abraçando e almejando as coisas desse mundo. E aí o amor se esfria. Quando não olhamos para Cristo e apenas a Cristo. E quando não estamos com o nosso coração ardente do amor de Cristo, em compartilhar o amor de Cristo, em salvar outras pessoas, então nós vamos, infelizmente, nos perdendo sem perceber. Esse é o pior perigo. Estar dentro da igreja perdido e sem perceber que está perdido. Não é a oposição do mundo que mais ameaça a igreja de Cristo. O mundo pode odiar a igreja, mas não é isso que ameaça a igreja. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta as suas mais graves derrotas. E mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. É o mal no nosso coração que é a coisa mais perigosa para a igreja. É isso que retarda que Cristo volte. Cristo já era para ter voltado. Se nós formos pegar a história, nós vamos ver lá que em 1888 estava tudo pronto para Cristo voltar, mas as pessoas com mal em seu coração rejeitaram a mensagem, não aceitaram, não pregaram, e então Cristo não voltou. E nós cometemos os mesmos erros, abraçando o mundo, rejeitando a Cristo, olhando com a crítica as pessoas, ou então querendo abraçar o mundo por completo, fazer tudo aquilo que é do mundo, rejeitando os conselhos de Deus. E aí Jesus demora e achamos que ele está demorando, quando na verdade ele está sendo longânimo conosco, nos esperando, nos aguardando, ansiando para a nossa conversão. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Quando nós acariciamos esses pecados, esses sentimentos que nos levam, nos afastam de Cristo, então vamos nos afastando, vamos debilitando a igreja, a obra, vamos manchando o nome de Cristo, porque aqui são os crentes, aqueles que deveriam ser diferentes no mundo, vivendo exatamente como o mundo. O amor fraternal está tristemente faltando na igreja de Deus hoje em dia. Muitos que professam amar o Salvador não se amam uns aos outros. Professam amar a Cristo, professam amar, mas não conseguem amar o próximo. Se não conseguimos amar aqueles a quem vemos, como iremos amar a Deus a quem não vemos? Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos está exercendo sobre a sua vida uma influência santificadora. E eles são ligeiros em discernir os efeitos do caráter, as inconsistências na ação. E o mundo está olhando para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Deus, para compreender se verdadeiramente
O amor que eles dizem que tem transforma a vida deles e ao seu redor, ou se é apenas falácia da boca para fora. Se há ações que se transformam aquelas palavras se transformam em ações, em obras, ou se é tudo apenas da boca para fora. O amor divino faz seus mais tocantes apelos ao coração quando quer que manifestemos a mesma terna compaixão que Cristo manifestou. Somente o homem que tem no coração amor altruísta por seus irmãos tem o verdadeiro amor de Deus. Somente o homem que de fato ama o seu irmão de forma altruísta tem o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro cristão não permitirá voluntariamente que a alma em perigo e necessidade prossiga sem advertência e sem ajuda. E aqui um ponto, sem advertência e sem ajuda. Se eu vejo uma alma no caminho de perdição por conta do pecado, um pecado acariciado, e eu não faço nenhuma advertência, então não há amor em mim. Se eu vejo uma alma passando necessidade e eu não ajudo, não sou altruísta, o amor de Cristo não está em mim. Então eu devo sim amar, devo sim ajudar e devo sim repreender. A repreensão faz parte do amor. Por isso que Cristo repreendeu tantos discípulos quando estavam aqui. Porque amava. Repreendeu tantos fariseus porque amava. Nos repreende através da palavra porque nos ama. E nós, quando vermos que alguém está se afastando, devemos também repreender. Cabe a nós fazer isso. João procurou levar os crentes a compreender os elevados privilégios que lhes adviriam mediante o exercimento do Espírito do Amor. Este poder redentor, enchendo o coração, controlar todos os outros motivos e colocar os seus possuidores acima das influências corruptoras do mundo. Quando o amor verdadeiramente está em nós, as corrupções do mundo, os desejos do mundo, a vontade do mundo é afastada. Nós não caímos. Quando andamos com Cristo, não caímos. No momento em que caímos é porque nos afastamos de Cristo. No momento em que caímos é porque permitimos que a chama do amor de Cristo, que deveria arder em nós, se apagasse por algum tempo. Para a gente encerrar, eu vou ler o nosso último texto aqui. Os dois últimos. Como testemunho de Cristo, João não se empenhou em controvérsia ou em fastidiosos debates. Declarou o que sabia e o que tinha visto e ouvido. Muitas vezes nós ficamos preocupados em debater, em questionar, em querer mostrar que a nossa fé é verdadeira, querer mostrar os princípios bíblicos dentro da Bíblia. Olha o sábado aqui. Estamos preocupados com isso, mas esquecemos de amar. João, ele se empenhou mais em amar, mostrando que aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia, era um reflexo do amor de Cristo nele. O amor que transforma. E da mesma maneira eu e você devemos ensinar, devemos instruir, mas não ficar em debate. Às vezes a pessoa não quer mais saber, ela já entendeu que você está certo, mas ela só vai simplesmente negar. Cabe a nós viver uma vida de amor, porque esse amor que transforma e que ama o nosso próximo, isso não tem como negar. E esse amor se dá justamente porque amamos a Cristo, e quando amamos a Cristo, guardamos os seus mandamentos. E o último parágrafo: assim pode estar todo verdadeiro crente habilitado, através de sua própria experiência, a confirmar que Deus é verdadeiro. Pode dar testemunho daquilo que viu, ouviu e sentiu do poder de Cristo. Esse é o crente verdadeiro, aquele que é transformado, aquele que viu, ouviu e sentiu. Aquele que permitiu que Cristo habitasse em sua vida e o transformasse. E agora ele compartilha isso com os próximos. Assim deve ser eu e você. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira conversar para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos
Que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, venha transformar o nosso ser, nos conduza, Senhor. Derrame o teu Santo Espírito sobre nós, que o teu amor se reflita em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.